Cruzeiro com mais de 40 mil no Mineirão de novo. Vai cedo, hein? Chega cedo, hein? Entra cedo, hein? Pra não ficar na fila lá e perder o inicinho do jogo, porque hoje a turma vai estar de volta. E eu quero saber que turma, quem vai jogar? Alô, Rubem Júnior, um abraço pra você. Sabadão de bola rolando no Gigante da Pampulha. Boa tarde. Aliás, bom dia, né, Rubinho? Bom dia pra você, Pedro. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. O Sabadão para a Nação Azul, confirmando 11h44. É o pontapé iniciado à tarde. Pelo menos a equipe que é a considerada titular para a temporada, por tudo que fez no último ano, após as duas primeiras rodadas, com o time utilizando a juventude. Hoje, após apenas 11 dias, né, de pré-temporada, lembrando a reapresentação que aconteceu no dia 6, para esse grupo considerado o principal, o sinal eletrônico marcando 11h45, o Cruzeiro tendo a base do último ano, tudo que vem observando o técnico Tite, e ontem trazíamos sobre a grande expectativa, né, do torcedor. Não poderia ser diferente. A principal contratação para 2026, o Gerson, a maior contratação da história do futebol do Brasil. Ele vai ficar apenas para a próxima semana. Tudo indica que contra o Atlético ele possa iniciar entre os titulares, e antes tem o jogo contra o Democrata Pantera na próxima quinta-feira. Os trabalhos foram feitos de forma fechada na toca. O time base que tem apenas essa interrogação, lembrando dos que iniciaram contra o Tombense no Triângulo, apenas o Jonathan e também o Arroio. A expectativa para figurar entre os principais. O Arroio ainda tem essa interrogação, se vai para o jogo ou se vai o Wanderson. Lembrando o Wanderson que teve o final de 2025 com o departamento médico fazendo parte da sua rotina. Então, tirando essa dúvida, o Cruzeiro mantido, casa cheia, expectativa para 40 mil torcedores para uma noite, quem sabe, de abrir a porteira com o pé direito, viu, Pedro? Chegou a hora, Nath Fiuza, um bom dia pra você. É hora de ver a turma em campo. Mas eu acredito, Nath, não sei a sua opinião, com paciência ainda, né? Afinal de contas, primeiro jogo pra muita gente que vai entrar em campo logo mais, Nath. Ei, Pedro, bom dia, viu? Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também pro Rubinho, pro Alê. Pois é, a gente vai ver um Cruzeiro hoje que o torcedor tá com mais saudade, tá com mais vontade de ver em campo, né? Matar a expectativa, a curiosidade também de ver esses jogadores agora atuando sob o comando do técnico Tite, pra gente poder observar se alguma coisa tática já vai mudar, né? Se vai ser um Cruzeiro que ainda vai manter algumas características da temporada passada. Um Cruzeiro que era muito objetivo com a bola, né? Um time agressivo, um time vertical, time que pressionava, marcava lá na frente. Eu acho que o Jonathan Jesus, né? Vai ali com o Fabrício Bruno na zaga, terminou bem a temporada passada, segurou a onda no momento ali em que o Vidalba machucou, e nesses dois primeiros jogos do Mineiro, num comparativo ali entre ele e João Marcelo, acho que o Jonathan se mostra mais seguro, melhor fisicamente também neste momento. Mas essa paciência que você citava, ela vai muito de encontro com a questão física dos atletas, né? A condição ainda não é a ideal, são poucos dias de pré-temporada, estão sem ritmo também, então é um primeiro jogo para todo mundo ir se readaptando, né? Então talvez o jogo comece ali, talvez num ritmo um pouco mais devagar, né? O torcedor tenha que ter um pouco mais de paciência, mas o Cruzeiro é favorito, ainda mais usando os seus principais jogadores diante do Uberlândia, né?
É verdade. E aí eu pergunto pro Ale Oliveira se é esse esquema mesmo, se tem que ter essa paciência com a galera que tá iniciando a temporada hoje e especialmente, né, pensando em ritmo de jogo e não de fato em desempenho estratosférico, né? Bom dia, Ale. Bom dia, viu, Pedrão? Bom dia pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil, pros companheiros. É por aí mesmo, né? A Nath falou tudo, tem que ter calma. Eu sei que a expectativa, a ansiedade, ela toma conta do torcedor e é natural que isso aconteça. A perspectiva é muito, muito positiva, porque você tem a chegada de um grande treinador, você tem a manutenção de vários jogadores importantes, tem a chegada do Gerson, mas tem que ir devagar, né? Tem que ir com muita cautela, porque é uma fase ainda da temporada que a perna tá pesada, que você vai retomando o ritmo naturalmente, então tem que ter paciência, né? O Rubinho já deu a dica aí. E a informação que eu tenho também a respeito do jogo de hoje, do Cruzeiro, é que os bons vão praticamente todos, né? Exceção feita ao Gerson, né? Mas os bons, que sempre fica ali, vai mesclar, vai botar uma rapaziada titular, outros... Não, vai todo mundo, sabe? Então, a festa promete ser muito bonita lá no Mineirão, mas... com essa ressalva, tem que ter um pouquinho de cautela, porque é apenas o início e tomara que seja uma temporada bem vitoriosa também pro Cruzeiro. Vamos fazer um movimento aqui? Sim. Quem você quer ver em campo hoje? Vai ao Mineirão mais tarde? Então manda no chat do YouTube aqui. Eu vou ler o seu nome e qual jogador você gostaria de ver em campo nessa terceira rodada. Seu nome e seu preferido, que é o Rádio Esportes te perguntando aqui, manda no chat do YouTube aqui, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, que eu vou acompanhar. Me fala você primeiro, Ale, quem você quer ver em campo? Você não vai falar o Gerson, né? Senão eu vou te dar uma garrafada aqui agora. Não, mas gostaria de vê-lo também, mas entendo que é muito precoce. Eu gosto muito do Lucas Silva, até pela estética muito próxima à minha, né? A gente tem essa... Não. A gente tem um padrão de beleza muito parecido mesmo, mas... Você tá muito acima. Coitado do Lucas Silva. Mas eu quero ver o Caio Jorge. Que é um artilheiro, que é o cara que brilhou em 2025. Então tô com uma expectativa de ver todo o Cruzeiro, mas evidentemente, além do Lucas, que é maravilhoso, e espadaúdo, o Caio Jorge. Não vale quem já jogou, tá? Manda aí quem não entrou em campo ainda. Paulo Henrique, eu não vou falar a cidade não, quase caí. KJ e Matheus Pereira. E aí tem, deixa eu ver quem mais tá mandando aqui pra gente. Tem um camarada aqui que Adilson Anastácio, quer ver o Caio Jorge e o Lucas Romero. E aí tem mensagens aqui. Bom, deixa as mensagens chegarem primeiro, que aí eu vou registrar com mais calma, porque tem a turma da zoeira, né? Que aí não vale. Senão eu vou acabar me irritando aqui com vocês e mandando vocês. Eita. Opa, calma lá, gente. Por exemplo, o Douglas, o GR Químico. Normalmente é o perfil sem foto, que aí manda aqui aquele jogador que não tá mais, aquele jogador que é do rival, aquele jogador... Enfim, Nath Fiuza, quem você quer ver em campo mais tarde em Cruzeiro e Uberlândia, dos que não jogaram ainda, dos bons, Nath, quem que você quer ver em campo mais tarde? Eu tô curiosa para ver Matheus Pereira, né? Ele tá nesse processo aí, muito perto de renovar com o Cruzeiro. O próprio técnico Tite pediu, né, para que o Cruzeiro não medisse esforços para que ele permanecesse. Então eu quero ver Matheus Pereira agora sob o comando do Tite seguir como esse maestro do Cruzeiro, esse assistente, esse cara que pensa o jogo, que clareia, né, as ideias dentro do campo, que encontra os seus companheiros e que essa dupla, né, Matheus Pereira ali com Caio Jorge continue tão afiada quanto em 2025, e pra gente já começar a entender também ali como o Matheus Pereira vai trabalhar nesse meio campo, porque daqui a pouquinho a gente pensar também o encaixe do Gerson, né, que é um cara que vai elevar muito o nível do Cruzeiro enquanto time, desse setor específico ali, que é o setor onde ele trabalha do meio campo, mas que pode potencializar também muito o próprio futebol do Matheus Pereira. Afinal de contas, quanto mais gente boa você tem ali ao seu lado para triangular, né, para criar jogadas de aproximação, aquela jogada que o cara pensa rápido, que o cara faz a leitura ali com precisão, muito mais fácil para o Cruzeiro chegar aos seus gols, né?
É isso, Nath. Deixa eu mandar um grande abraço pro Caio Francisco. Ele é deficiente visual e quer ouvir o Piquitito falar os nomes de Caio Jorge e Matheus Pereira e também do Cássio. São quem ele quer acompanhar mais tarde no jogo do Cruzeiro. É isso, né? Quem você quer ver, quem você quer ouvir, quem vai estar em campo mais tarde neste Cruzeiro. Não dá pra chamar de titular ainda, né, Rubinho? Afinal de contas, vai ser a primeira escalação do Tite com essa turma disponível, né? E ele mantém a coerência e a base que deu certo no último ano, lembrando algumas indefinições com relação, por exemplo, a grande dúvida, né? E fica essa ansiedade não só do torcedor, mas pra gente que acompanha o dia a dia, onde o Gerson entra na equipe, na vaga do Lucas Silva, na vaga do próprio Christian. O Cruzeiro tem o Wanderson brigando por vaga com o Arroio. O Wanderson, titular absoluto do último ano, acabou ficando de fora na reta final da temporada, foi muito bem substituído pelo Arroio. E tem o Vidalba, que teve aquele lance contra o Corinthians, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, tornozelo esquerdo, vem avançando, caminhando de forma positiva a sua recuperação. Tudo indica que o Vidalba, como ele fez o trabalho já na esteira, correndo, dando aquele trote, né, tendo o impacto certo para ficar já à disposição, até porque o Cruzeiro tem uma sequência pesada depois do jogo contra o Uberlândia. Na próxima quinta, o Democrata Pantera. Aí já tem o clássico, depois do clássico a estreia no Campeonato Brasileiro, tem o Botafogo no caminho e o Tite que no protocolo, no planejamento, colocando em campo hoje os considerados titulares na próxima semana, até mesmo pela proximidade que tem do jogo contra o Democrata para o clássico, pode dar aquela mesclada, colocando também no decorrer do jogo a estreia do Gerson, para que contra o Atlético ele faça a sua estreia como titular. Essa é a expectativa. Então, tirando ali algumas peças, como o Vidalba, que está sendo bem substituído pelo Jonathan, e também o Gerson, o Cruzeiro vai tendo essa cara e a parte física que vai contando muito. Lembrando, é um período de pré-temporada, então o torcedor tem que ter paciência. Testes serão feitos, a condução muito bem feita desse elenco para ir encaixando, até porque já temos um campeonato brasileiro batendo a porta, Pedro. O André Luiz Schettino Policarpo Bento vai ser o árbitro do jogo, Felipe Alan Costa de Oliveira, Samuel Henrique Soares os assistentes, o quarto árbitro Alexander Medeiros Xavier, e teremos no Mineirão mais tarde Cruzeiro e Uberlândia. Daqui a pouco o Fabrício Calazans, ele vai atualizar a gente com as informações do Uberlândia. A gente vai falar sobre a equipe do Triângulo Mineiro também e destacar aqui no Rádio Esportes de hoje mais dessa escalação do Cruzeiro, mais das suas mensagens de quem você quer acompanhar mais tarde. Informação para você que está acompanhando para assistir mais tarde Cruzeiro e Uberlândia. É que você quer ver em campo, hein? Tem muita gente falando do Matheus Pereira, tem muita gente falando aqui do Caio Jorge, o Marcelo Souza tá querendo ver Lucas Silva e Lucas Romero. Um abraço para Divinópolis, um abraço para Vitória no Espírito Santo, pra galera que tá acompanhando a gente em Boa Vista de Capim Branco, Minas Gerais. É isso, vamos lá. Agora meio-dia, você tá pensando em férias de verdade? Então anota aí, no Parque Aquático do Hotel Rio de Pedras, pertinho de BH, a diversão é garantida pra família toda, são várias piscinas, inclusive piscina aquecida, tá? Tem toboágua, tem beach tênis, o Super Baldão, que é o queridinho agora do verão, né? Além de pedalinhos e caiaques. No Hotel Rio de Pedras tem recreação pra criançada e tranquilidade pra adultos aproveitarem cada momento também. Reservas em riodepedras.com.br, tudo junto, riodepedras.com.br. Deixa eu trazer o Fabrício Calazans com as informações do adversário desse jogo de logo mais. Afinal de contas, a gente trouxe aqui, né? O Uberlândia ainda não venceu no Campeonato Mineiro. São 2 empates nas primeiras rodadas. Não é isso, Calazans? Tá ligado? Tô ligado, Pedro Abílio, deixa comigo, um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes, o Verdão do Triângulo, Uberlândia, muita tradição, em 103 anos
desde que foi fundado. É o Verdão da Mogiana, que terá um calendário cheio esta temporada. Além do Campeonato Mineiro, entra na Copa do Brasil na segunda fase, tem ainda a Série D de Campeonato Brasileiro. No Campeonato Mineiro, até aqui, 2 empates, 0-0 contra o Tombense, jogando no Parque do Sabiá, 1-1 contra o Betim, na última rodada na Arena Veracruz. Portanto, o time do Uberlândia faz hoje o seu segundo jogo em sequência como visitante no Campeonato Mineiro. Está no Grupo A, o grupo do Atlético, 2 pontos somados. Portanto, o Uberlândia, que é o atual vice-campeão do troféu Inconfidência. O comandante da equipe é o Jorge Castilho, 43 anos. Ele que ficou 4 temporadas comandando o Maringá, equipe do interior paranaense. Ele pode hoje repetir a equipe, por exemplo, que empatou com o Betim na última rodada. Um provável Verdão da Mogiana: Jefferson no gol, Yuri Ferraz, Renan, Rayane e Natan, Diego Fumaça, Jonatas Paulista e o Rafael Conceição, com Robinho, Juan Carlos e Júlio Rodrigues. É o provável Uberlândia para o duelo desta noite contra o Cruzeiro no Gigante da Pampulha. O Uberlândia que está vivendo o seu primeiro ano como SAF. O Fábio Mineiro, ex-Atlético, assumiu o comando da equipe e vem fazendo um trabalho importante nos bastidores, deixando o Uberlândia cada vez mais profissional. Abílio. Boa, Calazans, deixa eu dar uma dica para você que está acompanhando aqui o Rádio Esportes, porque a Itatiaia entrevistou o Jorge Castilho, né, que é um dos treinadores muito longevos aí do interior do futebol mineiro, sabe tudo do campeonato estadual. Com o Rafa Silveira, com o Felipe Sodré, tá lá no nosso YouTube Itatiaia Esporte, técnico do Uberlândia, projetando esse duelo com o Cruzeiro e revelando as metas do Uberlândia. O Calazans trouxe aí, né? Agora é SAF, agora é outro papo. Fábio Mineiro, que fez o Atlético subir todas as divisões possíveis praticamente, né? Atlético jogando Série B de Campeonato Brasileiro, tá agora lá nesse trabalho no Uberlândia. Jogo de logo mais no Mineirão e a gente fala mais do Cruzeiro. O que mais a gente pode destacar do Cabuloso neste sabadão, hein, Rubem Júnior? A gente segue atualizando para toda a Nação Azul. Ainda na quinta-feira, dentro da turma do bate-bola, falávamos sobre o quanto alguns jogadores nesse elenco do Cruzeiro estão valorizados, principalmente a prata da casa, a manutenção do elenco. A diretoria vem blindando e recusando ofertas, propostas, sondagens. É natural de um elenco em que teve sucesso no último ano e foi elogiado também, né, o Pedro Lourenço pelo técnico Tite na sua entrevista coletiva, quando falou o esforço que faz a diretoria de ter, né, o time base para esse ano. Mas algumas peças não são inegociáveis. Por exemplo, o Cauã Prates, que tem alguma sondagem e ainda a proposta não está na mesa. O Cruzeiro vai conversando, vai aguardando. Tem o preço base, né, de valor para negociar o atleta de 17 anos. Eu apurei pela manhã, junto à diretoria e também ao clube alemão Borussia Dortmund, que pretende chegar e colocar na mesa o que a diretoria do Cruzeiro pretende para negociar o Cauã. Lembrando, tem 17 jogos ao todo como profissional, ainda vai pegando a experiência, 15 na temporada passada e 2 neste ano. É um atleta que, fisicamente falando, tá bem preparado, é o substituto ali imediato para a vaga do Kaique, que é outra joia do Cruzeiro que tem a blindagem do time, da diretoria para sua manutenção. Mas o Cauã Prates é a bola da vez. O Cruzeiro precisa ter essa movimentação no mercado, mantém e tem os titulares mantidos. De certa forma, tem o Pedro Lourenço e também a cautela para girar, até porque tem joias que estão aparecendo. A gente pega, por exemplo, o Cruzeiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que inclusive avançou ontem a próxima fase da competição. Na ala esquerda, um nome que chama bem a atenção é o Gustavinho. Então, nessa escala
de amadurecimento e também de pegar ritmo de jogo, Gustavinho está sendo muito bem observado, principalmente quando se trata de um Cauã Prats, que ainda não tem o valor oferecido que satisfaz a diretoria, mas o Borussia, por tudo que pretende ter o atleta e o desejo, pode chegar no valor e também nas condições desejadas pelo Cruzeiro, Pedro. O Prats está valorizado, hein? Bom jogador. Cerca de 13 milhões de euros. Nossa senhora. E aí, Ale? Muito bom jogador, né? Eu acho que é um jogador que tem um futuro muito promissor e aí você acaba despertando realmente o interesse de clubes europeus. Não tem como fugir essa realidade. O Rubinho disse bem, né? Para equilibrar as finanças, o Cruzeiro tem investido demais na manutenção, na contratação. Então, para equilibrar, você vai ter que fazer esse movimento. Agora, esse é um trabalho que você não pode perder de vista, né? Tanto que, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, que são referências esportivas e tal, eles fazem as contratações, mas têm revelado muita gente da base. Tem feito muito dinheiro com a base. O John é o próximo aí que está sendo negociado, que o Palmeiras ainda tem um percentual, jogador que jogou pelo Bragantino. Então você não pode perder de vista isso. A base hoje é obrigatória, né? E você tem que fazer um bom trabalho de captação, depois de transição para o profissional. E o Cruzeiro tem feito muito bem esse trabalho. Ô, Nath Fiuza, eu queria dar um destaque aqui para essa informação do Rubinho, da vitória do Cruzeiro ontem contra o Santos. Agora o Guanabara City de Goiás, jogo das quartas de final. O jogo vai ser que dia? Mesmo semana que vem, né? Tem ainda outros jogos hoje da fase oitavas de final, mas o Cruzeiro passou o trator 3-1 no Santos, como se não houvesse um grande adversário se tratando de categorias de base do outro lado. E aí o resultado é esse, né? O investimento ele traz. O resultado esportivo traz também essa garotada valorizada no mercado e já servindo ao profissional, hein, Nath? Pois é, Pedro, o Cruzeiro faz uma grande campanha na Copinha, né? Ontem eliminou, como você disse, um grande adversário. Um primeiro tempo é um jogo um pouco mais truncado, o Santos até teve mais oportunidades. No segundo tempo, aí sim o Cruzeiro conseguiu deslanchar, né? Faz 2-0, o goleiro do Cruzeiro também fez defesas importantes. No momento em que o Santos consegue fazer ali, diminuir, faz um gol, fica o 2-1, o Santos vai pra cima, depois o Pietro ainda faz o terceiro gol do Cruzeiro para fechar. Um Cruzeiro que contou ontem com alguns jogadores que estavam no profissional, como o Fernando, né? Que tá lá com a braçadeira de capitão. Você vê um Fernando muito mais amadurecido, participando, fez gols, fez um dos gols ontem, né? Então, já vinha jogando com o profissional, já vinha também mostrando bom desempenho. É uma campanha muito legal do Cruzeiro na Copinha, que recentemente chegou a ser finalista, até agora não perdeu na competição, vai pegar o Guanabara City, que é uma equipe de Goiás, de Goiânia, tem esse nome porque fica no bairro Guanabara, em Goiânia, e é uma das zebras aí da competição, né? Junto com o Atlético Piauiense, que inclusive foi o time que o Guanabara eliminou agora nas oitavas de final e que anteriormente tinha eliminado o América, né? O Ibrachina também é uma das zebras que inclusive eliminou o Atlético, então é daqueles times que vão surpreendendo. Quando a gente fala de competição de base, tem um pouco disso, né? É mais nivelado, às vezes você tem um pouco mais de dificuldade de fazer a análise de todos os times, até porque a Copinha envolve muitas equipes, mas tem que tomar cuidado, mas Cruzeiro é favorito, ainda mais agora com a sua equipe reforçada. O jogo já neste domingo, mas ainda sem horário e o local confirmados. O Cruzeiro que fez esse último jogo agora na cidade de São Carlos, né? Mas acho que o torcedor do Cruzeiro tem motivos para estar feliz com a campanha, acho que tem motivos para acompanhar, porque desse time, bons talentos acho que ainda podem servir ao profissional e ficar na expectativa, né? Porque Cruzeiro, quem sabe aí, chegando de novo a uma final da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí eu achei que era no Parque Guanabara, viu, Nath? Ainda bem que você trouxe essa informação cultural aí, que é no bairro Guanabara, em Goiânia. Pois é. Grêmio e América de Natal, o Grêmio vence 4-1, o Ceará venceu o 15 de Jaú por 2-0 e esse jogo que a Nath citou aí com o Guanabara City passando do Atlético Piauiense nos pênaltis. Então já temos aí Grêmio e Ceará, Guanabara City e Cruzeiro. Hoje a bola vai rolar para Bragantino e São Paulo, jogo em Sorocaba, 6h30. E teremos Botafogo contra o IAC e Ituano e Palmeiras com a vitória do Palmeiras, jogo que terminou há pouco lá na Arena Barueri. Ainda tem o Ibrachina que eliminou o Atlético contra o Internacional. 12:10.
Temos mais alguma coisa ou partiu Mineirão, Rubinho? Partiu Mineirão daqui a pouco e a gente reforça, né, pro torcedor que teve um belo público para a estreia no ano, mais de 35 mil no jogo contra o Pousão. Hoje a gente deve bater aí a marca dos 40, pelo menos é o que a diretoria espera. O Cruzeiro vai caminhando bem também com relação ao seu sócio torcedor, impulsionado aí pela contratação do Gerson, uma semana em que o Cruzeiro tem uma maratona de treinamentos. O Gerson, inclusive, tá na toca nesse momento, né? Não tá relacionado pro jogo de hoje contra o Uberlândia, mas tá na toca trabalhando normal. Já tem o Democrata Pantera para fazer a sua estreia no decorrer do jogo na quinta-feira. Depois tem o Clássico, tem o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. É o time azul que tem uma semana que a gente já pode dizer pro torcedor a expectativa pro anúncio da renovação do Matheus Pereira. Ficou indefinida ali a situação depois de outubro. O Cruzeiro vem valorizando o atleta acima de tudo. Pode ter um dos maiores salários do elenco, merecidamente o seu contrato renovado até 2028. Otimista está a diretoria para bater o martelo, né? Que enquanto a coisa não está assinada, concretizada, o Cruzeiro vai aguardando para fazer também uma ação de marketing, porque o seu camisa 10, que chegou ali em 2023, emprestado pelo Al Hilal, acabou tendo em 2024 os seus direitos adquiridos pela diretoria, cerca de 30 milhões de reais, e agora com o seu vínculo sendo estendido até 2028, uma semana daquelas, viu, Pedro? Boa, Rubens Júnior, bom trabalho, até mais tarde no Gigante da Pampulha. O ano virou e chegou a hora de você virar a chave